Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje, temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Tudo começou há décadas, quando um caminhão de carga carregado com materiais perigosos sofreu um acidente terrível em uma noite de tempestade. O motorista, um homem experiente que conhecia bem a estrada, perdeu o controle em uma curva fechada e o caminhão despencou de um penhasco, explodindo em uma bola de fogo ao atingir o fundo. O resgate foi impossível devido ao fogo intenso e às condições perigosas do terreno. Os restos mortais do motorista nunca foram recuperados, e o acidente deixou uma marca permanente na memória coletiva da comunidade local. Desde então, muitos motoristas que percorrem a Estrada 5 à noite relataram avistamentos de um caminhão semelhante ao que se envolveu no acidente. Esses avistamentos são sempre acompanhados por uma sensação de frio intenso, como se a temperatura ao redor do caminhão fantasma caísse abruptamente. Alguns motoristas relataram que seus rádios e outros dispositivos eletrônicos começaram a funcionar mal ou desligaram completamente quando o caminhão apareceu. Uma das histórias mais perturbadoras é a de um casal que estava dirigindo pela Estrada 5 tarde da noite, voltando de uma visita a parentes em uma cidade próxima. Eles relataram que, ao se aproximarem da curva onde o acidente original aconteceu, viram um caminhão de carga aparecendo no retrovisor, sem fazer nenhum som. O casal descreveu que o caminhão parecia estar em perfeito estado, exceto por um detalhe perturbador: não havia motorista. O caminhão os seguiu de perto, tão próximo que eles podiam sentir o calor do motor, mas quando tentaram acelerar para se afastar, o caminhão também acelerou. Desesperados, eles decidiram parar no acostamento para deixar o caminhão passar. Porém, ao olhar pelo espelho retrovisor enquanto paravam, perceberam que o caminhão havia simplesmente desaparecido. Quando saíram do carro para investigar, não encontraram nenhum sinal do caminhão ou de marcas de pneus na estrada. Eles relataram o incidente às autoridades locais, mas não havia evidências para corroborar sua história. Outra testemunha, um caminhoneiro veterano, teve uma experiência semelhante. Ele estava dirigindo um caminhão de carga pela Estrada 5 em uma noite clara quando viu o caminhão fantasma se aproximando rapidamente pelo retrovisor. Ele descreveu que o caminhão parecia emitir uma luz estranha, quase sobrenatural, que iluminava a estrada de maneira antinatural. Ao tentar acelerar para se distanciar, percebeu que o caminhão fantasma igualava sua velocidade, independentemente de quão rápido ele tentasse ir. Em um momento de pânico, ele decidiu frear bruscamente. O caminhão fantasma passou por ele como se fosse feito de névoa, desaparecendo na escuridão da estrada à frente. O caminhoneiro nunca conseguiu explicar o que havia acontecido e jurou nunca mais dirigir pela Estrada 5 à noite. As lendas locais sobre o caminhão fantasma também incluem histórias de motoristas que sentiram uma presença sinistra ao passar pela área. Alguns relataram ouvir sons de freios rangendo e gritos distantes, mesmo quando não havia outros veículos por perto. Outros afirmam que, após avistar o caminhão fantasma, foram seguidos por uma sensação de medo inexplicável que os acompanhou por dias. A comunidade local tem várias teorias sobre a origem do caminhão fantasma. Alguns acreditam que é o espírito do motorista morto no acidente, condenado a percorrer a estrada eternamente em busca de paz. Outros pensam que a energia negativa do acidente criou uma espécie de eco sobrenatural que se manifesta na forma do caminhão. Há também aqueles que acreditam que o caminhão é um aviso para os motoristas serem cautelosos ao dirigir pela Estrada 5, especialmente à noite. Independentemente da verdadeira natureza do caminhão fantasma, ele se tornou parte integrante do folclore local. As autoridades da região recebem relatos periódicos sobre avistamentos e incidentes envolvendo o caminhão, mas nunca conseguiram encontrar qualquer prova concreta de sua existência.
A Estrada 5 continua a ser um lugar de mistério e medo, onde o passado parece se manifestar de maneiras inexplicáveis. Com o passar dos anos, a história do caminhão fantasma se espalhou, atraindo curiosos e caçadores de fantasmas de várias partes do país. Alguns documentaristas tentaram capturar evidências do fenômeno, mas suas tentativas muitas vezes resultaram em falhas técnicas ou avistamentos inconclusivos. Apesar da falta de provas tangíveis, a lenda do caminhão fantasma da Estrada 5 persiste, um testemunho duradouro da tragédia e do mistério que envolvem essa estrada solitária e traiçoeira. Os motoristas que ousam atravessar a Estrada 5 à noite fazem isso com cautela, atentos ao possível aparecimento de um caminhão que pode estar lá, mas que também pode não estar. E assim, a Estrada 5 mantém seu lugar na lista das estradas mais assombradas do país, um lugar onde a fronteira entre o mundo dos vivos e o dos mortos parece ser um pouco mais tênue. Jack Turner era um homem respeitado em sua comunidade. Conhecido por sua bravura e destreza ao volante, ele frequentemente transportava cargas perigosas por rotas desafiadoras. Em uma noite chuvosa, ele foi contratado para transportar um carregamento de produtos químicos através das montanhas de Kentucky. A estrada que ele precisaria percorrer era notoriamente traiçoeira, especialmente em condições climáticas adversas. Turner aceitou o desafio sem hesitação, mas essa decisão acabaria por selar seu destino. Naquela noite, enquanto dirigia pela estrada montanhosa, as condições climáticas pioraram drasticamente. A chuva se transformou em uma tempestade torrencial, e a visibilidade ficou quase nula. Turner lutava para manter o controle do caminhão enquanto os ventos fortes e a chuva intensa ameaçavam jogá-lo para fora da estrada. Em um momento de pura agonia, ele perdeu o controle em uma curva fechada e o caminhão saiu da estrada, caindo em um penhasco íngreme. A carga de produtos químicos explodiu ao impacto, e Turner morreu instantaneamente. A tragédia foi um choque para a comunidade local, e a estrada foi temporariamente fechada para investigações e limpeza. No entanto, logo após o acidente, começaram a surgir relatos de motoristas que avistavam um caminhão fantasmagórico na mesma estrada onde Turner encontrou sua morte. Esses motoristas descreviam um caminhão velho e enferrujado, com faróis brilhantes que cortavam a escuridão, mas o mais assustador era a ausência de um motorista. Um dos primeiros relatos veio de um jovem casal que estava dirigindo por aquela estrada tarde da noite. Eles relataram ter visto o caminhão surgindo do nada, seguindo-os de perto. Apesar de suas tentativas de acelerar e se afastar, o caminhão mantinha-se atrás deles, como se estivesse determinado a alcançá-los. Em pânico, o casal decidiu parar no acostamento, esperando que o caminhão passasse, mas ele desapareceu na escuridão sem deixar rastros. Histórias como essa se tornaram comuns, com motoristas descrevendo encontros assustadores com o caminhão fantasma. Alguns relatavam que o caminhão aparecia de repente, fazendo suas luzes de freio brilharem intensamente antes de desaparecer sem explicação. Outros afirmavam ouvir sons de metal rangendo e gritos distantes enquanto dirigiam por aquela estrada à noite. A lenda do caminhão da morte rapidamente se espalhou, e muitos evitavam dirigir por ali depois do anoitecer. Uma história particularmente perturbadora envolveu um grupo de amigos que decidiram investigar a lenda do caminhão fantasma. Armados com câmeras e equipamentos de gravação, eles dirigiram até a área onde os avistamentos eram mais frequentes. Durante a noite, enquanto estavam estacionados em uma área isolada, viram os faróis de um caminhão ao longe. Conforme o caminhão se aproximava, perceberam que não havia ninguém ao volante. Em um estado de puro terror, eles capturaram o fenômeno em vídeo antes de o caminhão desaparecer mais uma vez. O vídeo se tornou viral, atraindo ainda mais atenção para a lenda. Especialistas em paranormalidade e investigadores de fenômenos sobrenaturais começaram a visitar a área, tentando entender a origem do caminhão fantasma. Apesar de suas várias tentativas, ninguém conseguiu fornecer uma explicação definitiva para os avistamentos. Aqueles que acreditam em eventos sobrenaturais sugerem que o espírito de Jack Turner está preso àquela estrada, revivendo a tragédia que lhe tirou a vida. Eles especulam que o caminhão fantasma é uma manifestação de sua alma inquieta, tentando completar a jornada que nunca conseguiu terminar. Outros acreditam que a energia negativa do acidente criou uma anomalia temporal, onde o caminhão reaparece em momentos de grande tensão emocional ou perigo iminente.
No entanto, há também os céticos que insistem que os avistamentos são apenas frutos da imaginação das pessoas, amplificados pelo medo e pela sugestão. Eles argumentam que as condições adversas da estrada e a má visibilidade durante tempestades podem facilmente causar ilusões ópticas, levando os motoristas a acreditarem que viram algo sobrenatural. Independentemente das teorias, a lenda do Caminhão da Morte continua a fascinar e aterrorizar aqueles que ouvem suas histórias. Nos anos seguintes, a estrada foi palco de vários acidentes inexplicáveis, alimentando ainda mais a lenda. Motoristas experientes, sem histórico de acidentes, relataram perder o controle de seus veículos sem motivo aparente, muitas vezes perto do local do acidente original de Turner. As autoridades locais investigaram cada incidente, mas nunca encontraram uma causa definitiva para os acidentes recorrentes. A história do Caminhão da Morte em Kentucky é um lembrete sombrio dos perigos inerentes às estradas e das tragédias que podem ocorrer em um instante. É uma história de perda, luto e o mistério do que acontece após a morte. Para aqueles que acreditam no sobrenatural, é um exemplo poderoso de como a energia de um evento traumático pode perdurar, afetando o mundo dos vivos de maneiras misteriosas e inquietantes. A estrada onde o caminhão fantasma aparece ainda é usada, embora com cautela e respeito pelas histórias que a cercam. Os habitantes locais frequentemente alertam os visitantes sobre os perigos de dirigir por ali à noite, e muitos evitam a estrada completamente durante tempestades. Os avistamentos do caminhão fantasma continuam, um fenômeno que ninguém pode explicar completamente, mas que todos respeitam. A lenda do Caminhão da Morte é mais do que apenas uma história de fantasmas, é uma parte da identidade de Kentucky, uma lembrança duradoura de que algumas tragédias deixam marcas indeléveis que podem nunca desaparecer completamente. E assim, a estrada permanece, um caminho assombrado onde o passado e o presente se encontram de maneiras misteriosas e às vezes aterrorizantes. A rodovia 66, também conhecida como a Main Street of America ou Almada Road, é um ícone das estradas americanas, atravessando 8 estados e oferecendo uma visão panorâmica das paisagens e culturas variadas dos Estados Unidos. No entanto, para muitos que trafegam por ela, especialmente em trechos isolados e desertos, a experiência pode ser tudo menos tranquila. Os primeiros relatos do Caminhão do Monstro surgiram de caminhoneiros que dirigiam longas distâncias durante a noite. Esses motoristas descreviam um caminhão enorme, preto e sinistro, com faróis vermelhos brilhantes que perfuravam a escuridão como olhos demoníacos. O caminhão parecia perseguir outros veículos implacavelmente, independentemente da velocidade em que estivessem viajando. Quando os motoristas tentavam acelerar para se afastar, o caminhão aumentava a velocidade, mantendo-se logo atrás deles, como se estivesse determinado a capturá-los. Uma das histórias mais antigas e mais assustadoras é a de D.R. Grove, um caminhoneiro veterano que cruzava a rodovia 66 regularmente. Em uma noite fria e sem lua, enquanto dirigia por um trecho deserto no Arizona, notou os faróis de um veículo se aproximando rapidamente pelo retrovisor. Ele inicialmente pensou que era outro caminhão tentando ultrapassá-lo, mas logo percebeu que algo estava errado. Os faróis estavam muito baixos, como se o veículo estivesse flutuando. Quando olhou novamente, percebeu que os faróis eram de um vermelho intenso e ameaçador. O caminhão misterioso começou a seguir de perto, tão próximo que ele podia sentir o calor dos faróis queimando através de seu retrovisor. Apesar de suas tentativas de acelerar, mudar de faixa e até buzinar para assustar o outro motorista, o caminhão negro manteve-se colado a ele. A tensão aumentava a cada segundo, e Dee sentia como se estivesse sendo caçado por uma fera predatória. Finalmente, ele viu uma área de descanso à frente e decidiu sair da estrada, esperando que o caminhão o deixasse em paz. Quando parou e olhou para trás, o caminhão desaparecera completamente, sem deixar rastro. Histórias como a de D.R. Grove não são raras. Ao longo dos anos, inúmeros motoristas relataram encontros semelhantes com o Caminhão do Monstro. Em alguns casos, os motoristas afirmam que o caminhão os forçou para fora da estrada, resultando em acidentes graves. Em outros, o caminhão parecia brincar com suas vítimas, aparecendo e desaparecendo misteriosamente, aumentando o medo e a paranoia dos motoristas. Alguns tentaram investigar a origem do Caminhão do Monstro.
Historiadores locais e entusiastas do sobrenatural exploraram arquivos antigos e relatos de testemunhas na esperança de encontrar uma explicação para os avistamentos. Uma teoria popular sugere que o caminhão é dirigido pelo espírito vingativo de um caminhoneiro que morreu tragicamente na rodovia 66. Segundo a lenda, esse caminhoneiro era um homem cruel e implacável, conhecido por seu comportamento perigoso e imprudente. Em uma noite fatídica, ele perdeu o controle de seu caminhão em uma curva perigosa, caindo em um desfiladeiro e morrendo instantaneamente. Desde então, seu espírito maligno estaria condenado a percorrer a rodovia, buscando vingança contra os vivos. Outra teoria é que o caminhão é uma manifestação de energia negativa acumulada ao longo dos anos. A rodovia 66 testemunhou inúmeros acidentes trágicos e eventos violentos desde sua inauguração em 1926. Alguns acreditam que toda essa energia negativa se materializou na forma de um caminhão fantasmagórico, que assombra aqueles que trafegam por suas estradas solitárias. Independentemente da origem, a lenda do caminhão do monstro da rodovia 66 continua a crescer. Filmes e programas de televisão exploraram a história, aumentando seu apelo e assustando novas gerações de motoristas. Grupos de investigação paranormal realizaram expedições noturnas ao longo da rodovia, na esperança de capturar evidências do caminhão fantasma. Apesar de suas melhores tentativas, o caminhão permanece um enigma, aparecendo quando menos se espera e desaparecendo sem deixar vestígios. Há também aqueles que acreditam que o caminhão não é uma entidade sobrenatural, mas sim o produto de uma tecnologia avançada ou de experimentos governamentais secretos. Eles apontam para a proximidade de várias bases militares e áreas de testes ao longo da rodovia 66 como evidência de que o caminhão pode ser uma arma experimental ou um veículo de teste fora de controle. No entanto, essa teoria é vista com ceticismo pela maioria, que prefere a explicação mais assustadora do caminhão fantasma. Além das teorias e especulações, os relatos de encontros com o caminhão do monstro continuam a surgir. Motoristas de todas as idades e origens relatam a mesma sensação de medo avassalador quando veem os faróis vermelhos brilhando na escuridão atrás deles. Para muitos, a lenda serve como um lembrete da fragilidade humana e dos mistérios que ainda existem nas estradas desertas do mundo. A rodovia 66, com seu charme nostálgico e importância histórica, continua a atrair turistas e aventureiros de todo o mundo. No entanto, aqueles que conhecem a história do caminhão do monstro muitas vezes pensam duas vezes antes de dirigir por seus trechos mais isolados à noite. A ideia de ser perseguido por um caminhão fantasmagórico é suficiente para fazer qualquer um reconsiderar suas escolhas de viagem. Em última análise, a lenda do caminhão do monstro da rodovia 66 é um testemunho do poder das histórias de terror para capturar a imaginação e o medo das pessoas. É uma história que mistura o real e o sobrenatural de maneira inquietante, deixando todos que a ouvem com um arrepio na espinha e uma nova apreciação pelo mistério que pode estar à espreita em cada curva da estrada. A lenda começou a ganhar força nas décadas de 1960 e 1970, quando os moradores locais e motoristas de caminhão começaram a relatar encontros inexplicáveis com um caminhão fantasmagórico que parecia surgir das profundezas da floresta, perseguindo e aterrorizando aqueles que cruzavam seu caminho. O caminhão era descrito como um veículo antigo, muitas vezes comparado a modelos dos anos 1930 ou 1940, com uma carroceria enferrujada, faróis brilhantes e uma presença ameaçadora que causava medo imediato em qualquer um que o avistasse. Uma das primeiras histórias registradas é a de Hank Walters, um motorista de caminhão experiente que conhecia bem as estradas da região. Em uma noite escura e sem lua, Hank estava dirigindo por uma estrada estreita e sinuosa que atravessava a floresta de Ozark. Ele transportava uma carga de madeira para uma serraria local e estava ansioso para chegar ao seu destino. Enquanto dirigia, ele notou no retrovisor os faróis de um veículo que se aproximava rapidamente. Inicialmente, ele não pensou muito sobre isso, assumindo que era outro motorista na mesma rota. No entanto, à medida que os faróis se aproximavam, Hank percebeu algo estranho. O veículo parecia estar ganhando velocidade de forma alarmante, e os faróis brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. Quando olhou novamente, viu o contorno de um caminhão antigo, que não deveria estar naquela estrada tão isolada. Hank tentou acelerar para manter distância, mas o caminhão fantasmagórico continuou a se aproximar,
como se estivesse determinado a alcançá-lo. Com o coração batendo acelerado, Hank tentou várias manobras para despistar o caminhão. Ele acelerou, reduziu a velocidade, mudou de faixa e até tentou sair da estrada em um ponto, mas nada parecia funcionar. O caminhão dos espíritos continuava a segui-lo implacavelmente, os faróis brilhantes perfurando a escuridão e o terror crescendo dentro de Hank a cada momento. Finalmente, em um ato de desespero, ele entrou em um trecho mais largo da estrada e parou bruscamente. Quando olhou pelo retrovisor, esperando ver o caminhão se aproximar, ficou chocado ao ver que ele havia desaparecido completamente, como se nunca tivesse existido. Histórias como a de Hank Walters tornaram-se comuns na região. Motoristas de caminhão, moradores locais e até turistas relataram encontros semelhantes com o caminhão dos espíritos. Em muitos casos, os relatos compartilhavam detalhes assustadoramente semelhantes: o caminhão antigo com faróis brilhantes, a sensação de ser perseguido por uma força maligna e o desaparecimento repentino do veículo quando se tentava confrontá-lo ou escapar. A origem do caminhão dos espíritos é objeto de muita especulação e debate entre os moradores da região. Uma das teorias mais populares é que o caminhão é dirigido pelo espírito de um caminhoneiro que morreu tragicamente na floresta. Segundo a lenda, este caminhoneiro era um homem cruel e implacável, conhecido por seu comportamento perigoso e imprudente. Em uma noite fatídica, ele perdeu o controle de seu caminhão em uma curva perigosa e caiu em um desfiladeiro, morrendo instantaneamente. Desde então, seu espírito estaria condenado a percorrer as estradas da floresta de Ozark, buscando vingança contra os vivos. Outra teoria sugere que o caminhão é uma manifestação de energia negativa acumulada ao longo dos anos. A floresta de Ozark tem uma longa história de tragédias, desaparecimentos e eventos violentos, muitos dos quais nunca foram completamente explicados. Alguns acreditam que toda essa energia negativa se materializou na forma de um caminhão fantasmagórico, que assombra aqueles que trafegam por suas estradas isoladas. Independentemente da origem, a lenda do caminhão dos espíritos continua a crescer. Grupos de investigação paranormal realizaram expedições noturnas na floresta de Ozark, na esperança de capturar evidências do caminhão fantasma. Embora algumas gravações de áudio e vídeo tenham capturado sons e imagens inexplicáveis, o caminhão permanece um enigma, aparecendo quando menos se espera e desaparecendo sem deixar vestígios. Há também aqueles que acreditam que o caminhão não é uma entidade sobrenatural, mas sim o produto de uma tecnologia avançada ou de experimentos governamentais secretos. Eles apontam para a proximidade de várias bases militares e áreas de testes na região como evidência de que o caminhão pode ser uma arma experimental ou um veículo de teste fora de controle. No entanto, essa teoria é vista com ceticismo pela maioria, que prefere a explicação mais assustadora do caminhão fantasma. Ao longo dos anos, a história do caminhão dos espíritos inspirou filmes, livros e programas de televisão, aumentando seu apelo e assustando novas gerações de motoristas. A floresta de Ozark, com sua beleza natural e história rica, continua a atrair aventureiros e exploradores de todo o mundo. No entanto, aqueles que conhecem a lenda do caminhão fantasma muitas vezes pensam duas vezes antes de dirigir por suas estradas isoladas à noite. Para muitos, a lenda serve como um lembrete da fragilidade humana e dos mistérios que ainda existem nas partes mais remotas do mundo. A ideia de ser perseguido por um caminhão fantasmagórico é suficiente para fazer qualquer um reconsiderar suas escolhas de viagem, especialmente quando se trata da floresta de Ozark. Em última análise, a lenda do caminhão dos espíritos na floresta de Ozark é um testemunho do poder das histórias de terror para capturar a imaginação e o medo das pessoas. É uma história que mistura o real e o sobrenatural de maneira inquietante, deixando todos que a ouvem com um arrepio na espinha e uma nova apreciação pelo mistério que pode estar à espreita em cada curva da estrada. A floresta de Ozark, com seu charme nostálgico e importância histórica, continua a atrair turistas e aventureiros de todo o mundo, mas a ideia de encontrar o caminhão dos espíritos faz com que muitos motoristas escolham rotas alternativas ou evitem dirigir à noite. Assim, a lenda perdura, uma parte indelével do folclore local, um mistério que fascina e assusta, e uma história que continuará a ser contada ao redor de fogueiras e em encontros noturnos, garantindo que o caminhão dos espíritos da floresta de Ozark permaneça uma presença eterna na imaginação de todos que ouvem seu nome.
A lenda começou a se espalhar na década de 1980, quando vários motoristas começaram a relatar encontros com um caminhão misterioso e ameaçador que surgia do nada, perseguindo-os implacavelmente antes de desaparecer de forma inexplicável. Esses relatos eram frequentemente detalhados e consistentes, descrevendo um caminhão grande e antigo, com faróis brilhantes e uma presença intimidante. Muitos dos motoristas que sobreviveram à perseguição descreviam o caminhão como sendo uma visão infernal, com um motorista invisível ou uma figura sombria ao volante. Uma das histórias mais famosas envolve um homem chamado Robert Thompson, um caminhoneiro veterano com mais de 20 anos de experiência nas estradas. Robert estava dirigindo na autoestrada 40 em uma noite escura e sem lua, transportando uma carga de produtos eletrônicos para um armazém em Oklahoma. Ele havia feito essa rota inúmeras vezes e conhecia bem cada curva e cada trecho da estrada. Naquela noite, tudo parecia normal até que Robert notou, pelo retrovisor, os faróis de um veículo que se aproximava rapidamente. Inicialmente, ele pensou que era apenas outro motorista apressado, mas à medida que os faróis se aproximavam, ele percebeu que algo estava errado. O caminhão parecia estar ganhando velocidade de forma normal e os faróis brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. Robert tentou acelerar para se afastar, mas o caminhão continuou a se aproximar. Ele então tentou mudar de faixa, mas o caminhão misterioso seguiu, imitando cada movimento seu. A essa altura, Robert começou a sentir um medo crescente, uma sensação de que estava sendo caçado por algo que não era deste mundo. Ele olhou para o caminhão mais uma vez, para seu horror, viu que o motorista parecia ser uma figura escura, sem rosto, com olhos que brilhavam como carvões em brasa. Desesperado, Robert tentou todas as manobras que conhecia para escapar. Ele acelerou até o limite máximo de velocidade, tentou despistar o caminhão em curvas acentuadas e até considerou sair da estrada. No entanto, nada funcionava. O caminhão fantasmagórico continuava a persegui-lo, os faróis brilhantes cortando a escuridão e a presença opressiva do veículo enchendo-o de pavor. Finalmente, em um último ato de desespero, Robert decidiu sair da estrada e parar em uma área de descanso. Ele esperava que o caminhão passasse direto ou desaparecesse. Quando ele finalmente parou e olhou pelo retrovisor, o caminhão havia sumido, como se nunca tivesse existido. Tremendo e com o coração acelerado, Robert saiu do caminhão para recuperar o fôlego e processar o que havia acabado de acontecer. Robert não foi o único a ter uma experiência desse tipo na autoestrada 40. Vários outros motoristas relataram encontros semelhantes, com muitos detalhes em comum, como o caminhão antigo e ameaçador, a perseguição implacável e o desaparecimento repentino do veículo. Esses relatos geraram um misto de medo e fascínio entre os motoristas que percorriam a estrada. Há muitas teorias sobre a origem do caminhão fantasma. Alguns acreditam que o caminhão é dirigido pelo espírito de um motorista que morreu tragicamente na estrada, incapaz de encontrar paz e condenado a perseguir outros motoristas. Outros sugerem que o caminhão é uma manifestação de energia negativa acumulada ao longo dos anos, alimentada pelas muitas tragédias e acidentes que ocorreram na autoestrada 40. Uma das histórias mais intrigantes sobre a origem do caminhão fantasma envolve um acidente que ocorreu na década de 1950. Segundo relatos, um caminhoneiro chamado Jack Sullivan estava dirigindo pela autoestrada 40 durante uma tempestade. A visibilidade estava extremamente baixa e a estrada estava escorregadia. Em um momento de descuido, Jack perdeu o controle do caminhão, que derrapou e colidiu com um barranco, explodindo em chamas. Jack morreu instantaneamente, e seu caminhão ficou completamente destruído. Desde então, há quem acredite que o espírito de Jack ainda percorre a estrada, incapaz de encontrar descanso. Independentemente da origem, a lenda do caminhão fantasma na autoestrada 40 continua a crescer. Muitos motoristas agora evitam dirigir à noite nessa estrada, especialmente nos trechos mais isolados e escuros. Aqueles que são obrigados a fazer a viagem tomam precauções extras, sempre atentos aos faróis brilhantes que podem aparecer de repente no retrovisor. Além dos motoristas, a lenda também atraiu a atenção de investigadores paranormais e caçadores de fantasmas. Vários programas de televisão e documentários exploraram a história do caminhão fantasma, realizando investigações noturnas e tentando capturar evidências do fenômeno.
Embora algumas gravações de áudio e vídeo tenham capturado sons e imagens inexplicáveis, o mistério do caminhão permanece sem solução. A Autoestrada 40, com sua longa história e importância como uma das principais vias de transporte dos Estados Unidos, continua a ser uma rota vital para motoristas de caminhão e viajantes. No entanto, a presença do caminhão fantasma adiciona um elemento de medo e mistério, tornando cada viagem uma experiência potencialmente aterrorizante. A lenda serve como um lembrete de que, mesmo nas estradas mais conhecidas e percorridas, ainda existem mistérios inexplicáveis que desafiam a lógica e a razão. Para muitos, a história do caminhão fantasma é um conto de advertência, uma lembrança de que devemos sempre estar atentos e preparados para o inesperado. Para outros, é uma fonte de fascínio e curiosidade, uma oportunidade de explorar o desconhecido e confrontar nossos próprios medos. Independentemente de como se veja a lenda, ela continua a ser uma parte indelével do folclore da Autoestrada 40, uma história que será contada e recontada por gerações. Aqueles que percorrem a Autoestrada 40 à noite, especialmente nos trechos mais escuros e isolados, muitas vezes se encontram olhando pelo retrovisor, atentos a qualquer sinal de luzes brilhantes que possam indicar a presença do caminhão fantasma. E, embora muitos façam a viagem sem incidentes, o medo da perseguição sobrenatural permanece, uma sombra sempre presente na mente dos motoristas que ousam cruzar o caminho do caminhão mais temido da estrada.